Sim, eu acho muito legal a gente estar explicando isso, porque ainda existe uma confusão muito grande na alternativa e na integrativa. A gente está falando com o público de Portugal também. E em Portugal, o cannabis é legalizado. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Que a gente pode entender que o canabidiol, no geral, pode ser usado não só para esclerose múltipla, mas para várias coisas. Para uma pessoa que está tendo um burnout, porque trabalhou demais, para a pessoa que está estressada, para a pessoa que está com problema de concentração, como a doutora falou, para uma dor de coluna, para um problema no nervo, e é como que vai ser. Como é que a gente vai descobrir? Eu assisto muitos vídeos da doutora que eu gosto muito, que ela é muito precisa quando ela fala, que ela conversa com o paciente para saber a raiz do problema. Então, assim, eu acho muito interessante isso. Quais são, sim, hoje em dia, os casos que mais procuram? Seria depressão, ansiedade? Como é que trabalharia isso? A senhora vai, doutora, senhora, como é que a Pode ser gente... de você mesmo. Pode ser de você, obrigada. Como é que a gente trabalharia para cessar, no caso de uma pessoa, do empresário, de uma pessoa que, além de ter a doença, qualquer doença, como é que a gente entra para entender? Vai para o canabidiol, vai ser uma boa opção. Outra coisa que eu vejo que explica muito, não vai começar a usar e vai funcionar logo de cara, tem que acertar as doses. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, então eu acho que primeiro a gente pode falar onde que a cannabis atua no organismo, né? Qual que é a lógica da gente prescrever cannabis com o paciente? De onde a gente tirou isso? Desde a década de 50, o pessoal começou a estudar o que tinha na cannabis, que é a maconha, né, popularmente chamada, que fazia efeito no organismo. É importante a gente lembrar que a cannabis já está na história da humanidade, isso tem mais aí, talvez, de 4.000 anos, no Egito, na China, já tinha tinturas de cannabis que eles usavam lá para tratar malária, epilepsia, dores no corpo, né, problemas mentais. É claro que eles não davam os nomes das doenças que a gente tem hoje, mas ela já era utilizada. A cannabis chegou a ser comercializada, né, em forma de tinturas, até em forma de cigarro, lá em 1890, até o início de 1920, nas farmácias. Você podia comprar tinturas de cannabis para tratar as dores, tinha cigarro de cannabis para tratar, inclusive, asma, né? Você encontra isso na internet, assim, as fotos, e fica, meu Deus, como que isso acontecia, né? E aí a cannabis chegou a ser proibida junto com outras drogas, por um movimento antidrogas que teve nos Estados Unidos. Inclusive o álcool foi proibido também, né? É importante dizer isso para as pessoas. A gente tem aí uma droga legalizada que faz muito mal para a sociedade como um todo, né? Que destrói muitas famílias, que é o álcool. Tem vários exemplos disso no consultório. E a cannabis, por ser uma planta que ela veio junto com negros, com imigrantes, com asiáticos, ela tinha todo um estigma também social. A gente não pode dizer que isso não existiu, tá? Porque existia. Tinham senadores nos Estados Unidos que falavam que se as mulheres brancas utilizassem a cannabis, elas iam querer ter envolvimento, ter relações com os negros. Pensa o nível, né, da discussão. Né? Então, eu acho que a gente tem que trazer isso para informar as pessoas. Olha, o que fez a cannabis ser banida da sociedade não foi um argumento científico, as pessoas estavam ficando doentes, estavam ficando viciadas, não. Foi um argumento cultural também envolvido, tá? E, paralelo a isso, a gente tem o início da aspirina, que era uma droga padronizada. Então, você tinha um remédio com dose certa, né? Precisava começar a vender esses remédios, os médicos ficaram encantados com aquilo, e não só a tintura de cannabis, mas das outras plantas, isso foi diminuindo a importância que tinha na sociedade, porque a gente começou a ver a medicina de uma outra forma. Então, voltando à década de 50, né, quando os pesquisadores começaram a estudar o que tinha na maconha, eles viram que tinham vários componentes de propriedade farmacológica interessante.
A cannabis tem mais de 200 substâncias com propriedade anti-inflamatória, anticonvulsivante, analgésica, para controle de emoções. Ela pode aumentar ou reduzir o apetite, de acordo com a finalidade ou tipo de componente. E o mais importante, eles descobriram que a gente tem um sistema de receptores que está em todas as células do nosso corpo, chamado sistema endocannabinoide. Quem quiser anotar isso aí depois para pesquisar, tem muito conteúdo, eu também falo muito nas minhas redes sociais. Sistema endocannabinoide, tá, gente? E mais do que isso, a gente produz uma molécula semelhante à maconha. Ela se chama anandamida e tem uma outra que chama 2-AG, 2-acetilglicerol. Essas substâncias são nossos endocannabinoides. É o que a gente secreta parecido com o que há na cannabis e estimula esses receptores. Para que serve o sistema endocannabinoide? Justamente para controlar processos inflamatórios do nosso corpo, regular o sono, o humor, o apetite. Então, quando a gente pega os componentes da cannabis para estimular o sistema endocannabinoide, a gente está querendo amplificar mecanismos naturais para trazer bem-estar para o organismo. Eu acho que agora eu consegui explicar um pouquinho melhor, né, Gisele? Olá, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever pelo podcast Profissão Mundo e assinar a revista Raros, que é gratuita.